Sabe aquela mágica que acontece quando uma porta de shopping se abre sozinha? Ou quando o ar-condicionado da sua casa liga exatamente na hora certa? Pois é, não tem nada de mágico, é pura tecnologia. E o coração de tudo isso é a incrível capacidade que as máquinas têm de sentir o mundo ao redor. E essa é a grande pergunta, né? Como é que um aparelho digital, que só entende o mundo em zeros e uns, consegue perceber uma coisa tão física, tão analógica quanto a temperatura, a pressão ou até a simples presença de um objeto? A resposta está nos componentes fantásticos que funcionam como uma ponte entre esses dois universos. Pensa bem, para um sistema eletrônico conseguir controlar qualquer coisa no mundo real, primeiro ele precisa, obviamente, entender o que está acontecendo. E para isso, ele vai precisar de tradutores. Tradutores que convertem fenômenos como calor, luz, força, numa linguagem que ele entende. E essa linguagem é a eletricidade. E esse tradutor tem um nome técnico, claro, é o transdutor. A função dele é basicamente essa, ser um conversor de energia. Um exemplo clássico é o transdutor de pressão. Ele pega a força física da pressão e, puff, transforma numa tensão elétrica que dá para medir. É o primeiríssimo passo. E esses transdutores se dividem em duas grandes famílias. De um lado, os ativos, que são autogeradores, eles são como mini-usinas, geram o próprio sinal elétrico a partir do fenômeno físico, sem precisar de nenhuma tomada. Do outro lado, os passivos. Esses precisam de uma ajudinha, uma energia externa para funcionar, e eles modulam essa energia com base no que estão medindo. Tá, mas e o sensor? Onde ele entra nessa história toda? Olha, tecnicamente o sensor é só a pontinha, a parte que de fato sente o estímulo. Mas, para simplificar as coisas, a gente vai fazer como a nossa fonte e usar a palavra sensor para falar do pacote completo, a parte que sente, mais o circuito que gera o sinal elétrico final. Combinado? Então, como essa engrenagem toda funciona na prática? É um processo que dá para quebrar em 4 passos bem simples. Primeiro, alguma coisa acontece no mundo físico. A temperatura sobe, por exemplo. Segundo, o sensor percebe essa mudança. Terceiro, e aqui está a mágica, ele traduz essa informação para um sinal elétrico. E por último, esse sinal é enviado para um controlador, que é o cérebro do sistema e que vai decidir o que fazer com essa informação. Certo, vamos aprofundar um pouco isso com um exemplo que todo mundo conhece. Temperatura. Existem várias formas super engenhosas de medir calor e cada uma funciona de um jeito diferente. Vamos dar uma olhada nas principais. O primeiro é talvez o mais clássico de todos, a lâmina bimetálica. Imagina duas tiras fininhas de metais diferentes coladas uma na outra. Como cada metal dilata de um jeito com o calor, a tira inteira acaba entortando, se curvando. E esse movimento de curvar pode ser usado para, por exemplo, empurrar um interruptor e ligar um aquecedor. É um sistema totalmente sim ou não, bem digital. Ou atingiu a temperatura ou não atingiu. É a base de muitos termostatos antigos. Agora, para quem precisa de mais precisão, entram em cena os RTDs. Eles se baseiam num princípio fundamental da física. A resistência elétrica de alguns metais, como a platina, muda com a temperatura de um jeito super previsível, super linear. Então, é só medir a resistência que dá para saber a temperatura exata. E na mesma vibe tem o termistor. O nome já entrega tudo, né? É um resistor térmico. Assim como o RTD, a resistência dele também muda com a temperatura, só que de uma forma muito mais intensa. Isso faz com que eles sejam super sensíveis a qualquer pequena variação, embora a resposta deles não seja tão retinha, tão linear quanto a de um RTD. E basicamente, existem 2 tipos. O NTC, que tem coeficiente de temperatura negativo. Nele, quanto mais quente fica, menor é a resistência. E tem o PTC, de coeficiente de temperatura positivo, que faz o exato oposto. A resistência sobe junto com a temperatura. A escolha entre um e outro vai depender do que se precisa fazer. E por último, o termopar. Olha, esse aqui é fascinante. Ele funciona por causa do efeito termoelétrico. É assim, se pegarmos 2 fios de metais diferentes e unirmos as pontas, uma diferença de temperatura entre essa junção e a outra ponta dos fios gera uma pequena voltagem. E o mais legal é que essa voltagem é proporcional à diferença de temperatura. Eles são baratos, super resistentes e, o mais impressionante de tudo, conseguem medir temperaturas numa faixa absurda, de quase 270 graus negativos até mais de 2.700 graus positivos. É muita coisa. Ok, vamos virar a página. A gente já viu como a tecnologia mede uma grandeza contínua como a temperatura. Mas e quando a pergunta é mais simples, do tipo sim ou não? Tem alguma coisa ali ou não tem? Vamos entrar agora no mundo dos sensores de presença.
Os dois jeitos mais básicos são o contato físico e a proximidade magnética. O microswitch é pura mecânica. Alguma coisa precisa literalmente encostar e apertar uma alavanquinha para fechar o circuito. Já o reed switch é mais sutil. Dentro de uma cápsula de vidro tem dois contatos que se fecham quando um ímã chega perto, sem precisar de nenhum toque. Agora, vamos para os sensores que literalmente enxergam. Os sensores ópticos funcionam com uma dupla bem simples, um emissor e um receptor. Um lado emite um feixe de luz, geralmente infravermelho, para a gente não ver, e o outro lado recebe. A detecção acontece quando algum objeto entra no meio e interfere nesse caminho da luz. E existem 3 jeitos principais de montar isso. Na reflexão difusa, o emissor e o receptor estão no mesmo aparelho e ele detecta a luz que bate no objeto e volta. No retroreflexivo, eles também estão juntos, mas a luz vai até um espelho especial e volta. O objeto é detectado quando interrompe esse caminho de ida e volta. E por fim, o sensor de barreira, onde o emissor e o receptor ficam separados, um de frente para o outro. A detecção acontece quando o objeto passa no meio e quebra o feixe de luz. Agora, olha só que interessante este gráfico. O ponto-chave aqui é o alcance. A forma como o sensor é montado muda tudo. O tipo difuso, que depende do reflexo no próprio objeto, alcança no máximo uns 2 metros. Já o de barreira, com as unidades separadas, pode chegar a 50 metros ou até mais. Essa diferença é gigantesca e fundamental na hora de escolher o sensor certo para cada trabalho. Para terminar, temos 2 tipos de sensores de proximidade que funcionam em distâncias bem curtinhas, na casa dos milímetros. O sensor indutivo cria um campo magnético e percebe quando um material de metal ferroso, como o ferro, chega perto e atrapalha esse campo. Já o sensor capacitivo cria um campo elétrico, e o legal dele é que ele consegue detectar a presença de praticamente qualquer coisa que se aproxime, metal, plástico, líquido, até pó. Depois de passar por todos esses exemplos, um tema central começa a ficar bem claro, né? Esses componentes não são só pecinhas eletrônicas jogadas numa placa. Eles são, na verdade, os órgãos dos sentidos do mundo digital. Tem uma frase da nossa fonte que resume isso com a perfeição incrível. A função essencial de todo e qualquer sensor que a gente viu aqui, não importa se é de temperatura, óptico ou indutivo, é sempre a mesma: ser um intérprete. Um intérprete que traduz o que acontece no mundo físico para a linguagem elétrica que os controladores conseguem entender. Então, o ponto principal para levar para casa é este. Sem os sensores, a nossa tecnologia seria cega, surda e totalmente insensível ao mundo. São eles que permitem que um sistema reaja, que seja responsivo ao ambiente, se tornando interativo e, no fim das contas, inteligente. Eles são, de fato, os sentidos do nosso mundo digital. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. Se hoje já temos aparelhos que sentem calor, luz e proximidade de jeitos tão sofisticados, como vão ser os sentidos da tecnologia do futuro? Que novos sentidos ainda vamos inventar e como isso vai mudar, mais uma vez, a nossa forma de interagir com o mundo?